Está conosco hoje o reverendo Ramon Henrique Moreira. Reverendo Ramon é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Lavras, em Minas Gerais, auxiliar do pastor Marcelo, já foi pastor dessa igreja. E nós vamos ouvir o nosso irmão, que está acompanhado também da esposa Sara. Seja bem-vinda. Vamos ouvir o nosso irmão com temor e tremor pela palavra de Deus. Que Deus nos ilumine para ouvirmos a mensagem do Senhor. Desde já deixo o meu agradecimento ao Conselho da Igreja, ao reverendo Ítalo, pelo convite. É um prazer poder conhecer alguns irmãos que talvez conheceríamos apenas no céu, né? Por falta de alguma oportunidade. Mas agradeço a Deus por poder estar aqui juntamente com os irmãos para adorarmos ao nosso Deus, os 97 anos desta igreja que o próprio Deus tem sustentado com a sua mão poderosa. Deixo aqui meu agradecimento também à recepção de todos do conselho, o carinho. Tenho um vínculo muito especial com a família do reverendo Ítalo. O reverendo Ítalo formou comigo, estudamos juntos no seminário. E a Carmen é minha conterrânea. Somos lá de Alto Caparaó. Somos da mesma igreja, criados na segunda igreja de Alto Caparaó. Então, deixo aqui o meu agradecimento e que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Quero compartilhar com a igreja Apocalipse, capítulo 5, livro do Apocalipse, capítulo 5, todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 14. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Eu vou ler o texto, peço que os irmãos acompanhem a leitura e, por favor, mantenham suas Bíblias abertas, porque nós retornaremos ao texto algumas vezes. Então, nós vamos ouvir a voz do Senhor, que assim nos diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi, no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor,
e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Todos os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vamos orar nesse instante? Ó Pai, diante da Tua palavra estamos e cremos, ó Pai, que esta palavra é suficiente para tratar o nosso coração, para nos aproximar mais do Senhor. E cremos também que ela é a única capaz de transformar, ó Deus, o nosso viver, capaz de nos mostrar a Tua glória e nos fazer parecidos com Cristo cada vez mais. Deus nos abençoe e que o Teu Santo Espírito venha iluminar os nossos corações, nos dar entendimento desta palavra bendita, para que possamos, ó Deus, andar em novidade de vida. E é no nome de Cristo que nós oramos a Ti. Amém, ó Deus. Quando a gente olha para os 97 anos desta igreja, nos vêm algumas perguntas. Que diferença nós estamos fazendo aqui, em Barra do Piraí? São 97 anos de história. São 97 anos de existência desta igreja, a Igreja de Cristo, aqui neste lugar. Que frutos temos dado a Deus? São 97 anos. E o nosso crescimento, como tem sido? Bom? Ou talvez paramos no tempo? Ou talvez estamos olhando para um passado glorioso, mas talvez um presente desanimante. São 97 anos. Será que nós, como igreja do Senhor aqui em Barra do Piraí, será que nós estamos no caminho certo? Ou será que é necessário revermos algumas coisas como igreja de Cristo? Será que as nossas conquistas têm sido boas, grandes, suficientes? Afinal de contas, são 97 anos. Desde a fundação desta igreja até hoje, 2016, o que mudou? Será que nós, como igreja de Cristo, estamos no rumo certo? São perguntas que nos vêm à mente. O ano é 1960. No meio do Cerrado brasileiro, no Planalto Central, nasce uma cidade, uma capital, a capital nacional, Brasília, é inaugurada. Um sonho louco de um presidente lá das Minas Gerais, chamado Juscelino Kubitschek. O sonho se realiza. Em 1960, inaugura-se Brasília, a nossa capital nacional. De um projeto que muitos diziam que não daria certo. Loucura, transferir a capital para um lugar ao ermo. Hoje nós temos uma cidade com uma infraestrutura fora do normal, de uma organização invejável. Uma educação no trânsito, coisa espetacular, coisas de primeiro mundo. Hoje Brasília, estima-se com o censo de 2010, 2,5 milhões de pessoas. Brasília hoje no país tem o índice de melhor qualidade de vida. O melhor lugar para se viver no Brasil chama-se a cidade, chama-se Brasília. Realmente uma história de sucesso. Uma cidade que deu certo, um projeto que deu certo, um empreendimento que deu certo aos olhos humanos. Infelizmente, muitas vezes nós olhamos para a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, e a gente começa a olhar para a igreja como se ela fosse uma empresa, ou como se a igreja de Cristo fosse simplesmente o empreendimento humano. Afinal de contas, a igreja é formada por pessoas.
a gente começa a traçar metas, a gente começa a traçar alvos, a fazer aquele balanço entre ganhos e perdas, estatísticas, lucros, prejuízos. E por várias vezes, nessa loucura, a gente se frustra. Pior, meus irmãos, quando a gente começa a comparar a nossa igreja, a sua igreja local, com a igreja do fulano, com a denominação tal. Pois é, a igreja do fulano, vimos lá, a estatística cresceu tantos por cento. E nós, como é que está o crescimento? E para nossa tristeza, irmãos, muitos pastores do nosso meio, não estou falando do vizinho não, ou dos irmãos, pastores presbiterianos, que medem a qualidade da igreja, ou analisam a qualidade da igreja, de acordo com a arrecadação financeira da igreja. Muito triste isso. Voltando ao livro que lemos, capítulo 5, do livro do Apocalipse. O que é o livro do Apocalipse? Diferente do que muitas pessoas pensam, o Apocalipse não pode ser, nunca, o vilão do Novo Testamento. Existem pessoas que fazem parte da igreja há anos, que talvez nunca leram o Apocalipse inteiro. Faz o compromisso, né? Esse ano lerei a Bíblia toda. Aí chega em Apocalipse, aí dá uma parada, dá uma travada. Muitos têm medo de ler o livro do Apocalipse. Infelizmente, o livro do Apocalipse fica conhecido como o vilão do Novo Testamento. Mas pelo contrário, irmãos, o livro do Apocalipse deveria ser o livro que a igreja deveria amar mais, ler mais, meditar mais no livro do Apocalipse, porque o tema do livro é o triunfo de Cristo e de sua igreja. O livro do Apocalipse foi escrito para encorajar uma igreja perseguida, correndo risco de morte. E João, instrumento do Senhor, traz um consolo, uma esperança. Desanime não. Cristo venceu todas as coisas por nós. Somos uma igreja vitoriosa. Mas ao mesmo tempo, o livro do Apocalipse mostra que a história não é por acaso. A história não é por acaso. O livro do Apocalipse nos mostra que a história tem um começo, um meio e um fim. Ela não é cíclica. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela terá um fim. É assim que cremos, é assim que a palavra do Senhor nos mostra. Nos mostra Jesus, não mais o servo sofredor, de Isaías 53. O livro do Apocalipse não nos mostra mais um Cristo pendurado no madeiro, maldito. Não. O livro do Apocalipse agora nos apresenta um Cristo exaltado e glorificado. Um Cristo que tem o controle da história em suas mãos. Jesus tem o controle da história desta igreja. Cristo tem o controle pleno da história da sua vida. Nada que acontece com você, com seus familiares, é por acaso. Deus está escrevendo a história. O livro do Apocalipse nos mostra que a igreja não é, nunca foi, jamais será uma instituição humana. A igreja não é uma instituição humana. A igreja não é governada por homens. A igreja não se enquadra nos sistemas. A igreja não se encaixa nas estatísticas que nos perseguem. É ou não é? Que tiram às vezes o nosso sono. Você que é líder da igreja. Mas o livro do Apocalipse nos mostra que a igreja foi gerada no céu, no coração de Deus. Nos mostra que a igreja foi comprada por um preço alto.
foi comprada pelo sangue de Cristo. E não só isso, somos uma igreja vitoriosa por nós mesmos? Nunca. Somos vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Quando nós lemos o capítulo 5, a gente observa algumas coisas que João nos mostra. Revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. E João nos mostra que a história, na verdade, se desenrola segundo os propósitos de Deus, não segundo aquilo que se determina numa sala de uma presidência da República, ou numa Câmara. Não. A história se desenrola de acordo com os propósitos de Deus. O capítulo 5 do livro do Apocalipse nos mostra que não tem como viver longe da autoridade daquele que escreve e governa a história. Não é só a igreja que está debaixo dessa autoridade. A história da humanidade está sob a autoridade de Deus. Meus irmãos, nós não vivemos à deriva. Nós não estamos lançados à sorte do destino. Vivemos na história que é escrita por Deus. E a igreja, você e eu, estamos inseridos nessa história. Estamos cumprindo, pela graça de Deus, os propósitos eternos de Deus. E João vai nos mostrando algumas coisas. No versículo 1, João nos mostra que quem é o Senhor da história. Vamos acompanhar aí? O versículo 1 do capítulo 5. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Como eu disse, nós não vivemos ao léu, nós não estamos à deriva, nós não estamos dentro de um carro desgovernado, e a gente não sabe aonde nós vamos chegar. João diz que Deus está no trono. Existe alguém assentado num trono, alguém que reina, alguém que governa. É do trono que se reina, é do trono que se governa. Deus está no trono. Tudo corre, tudo acontece segundo os propósitos de Deus, para os propósitos de Deus, porque o livro está nas suas mãos. É isso que João nos conta. Ele está assentado num trono, ele reina, e o livro está nas suas mãos. A história está com ele. A história da humanidade está com Deus. A história da sua vida está com Deus. A história desta igreja está nas mãos de Deus. E você, como igreja de Cristo, aqui na cidade de Barra do Piraí, tem cumprido os decretos de Deus neste lugar. Independente daquilo que você acha, independente daquilo que você pensa, mas Deus tem cumprido os seus propósitos através da sua vida. A vitória do Senhor, às vezes, não é a nossa vitória. O sucesso para Deus não é o sucesso que conhecemos. A Bíblia nos ensina que é quando nós estamos fracos, é que somos fortes. É no momento em que eu me humilho, que o Senhor me exalta. Quem encontra a vida, a perde. E quem a perde, a encontra. É assim que o Senhor nos ensina. A história está com Ele. Mas não só isso. Do versículo 2 ao versículo 4, João nos mostra que ter uma visão do trono de Deus nos frustra. Vamos acompanhar aí a leitura do versículo 2 ao versículo 4. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quando nós olhamos para o trono, vemos o Senhor assentado, governando, mas o livro está selado, o livro está lacrado. Não se pode, meus irmãos, mudar uma vírgula da história, porque o livro está selado, fechado. O selo no Apocalipse indica algo oculto, que não dá para ser conhecido, está fechado. Só alguém com autoridade para abrir aquele selo, que pode desvendar todas as coisas, ou nos mostrar as coisas. O selo indica que os propósitos de Deus estão ocultos em Deus, eu não posso conhecer. Não é assim que a Bíblia me ensina? Quem pode conhecer os caminhos do Senhor, os seus propósitos? Ninguém pode conhecer, porque Ele é Deus. Mas ao mesmo tempo em que o texto nos mostra que o livro está fechado, nos mostra também que o livro foi aberto. Agora eu posso conhecer o propósito de Deus, o propósito que Deus tem para a minha vida, está revelado, o livro foi aberto, agora eu posso conhecer. Mas o texto nos mostra que João se frustrou, porque naquele primeiro momento em que ele olha e vê o livro fechado, não dá para conhecer os caminhos do Senhor, os propósitos do Senhor, a história. João se frustrou, porque ele procurou alguém que pudesse desvendar os propósitos de Deus, mas ele não encontrou alguém que poderia nos revelar os planos de Deus. Ninguém foi encontrado digno. Isso frustrou João. Ele chorou. E olha que ele procurou, hein? Primeiro, o texto nos diz que ele olhou para o céu. Quem sabe alguns dos anjos santos, perfeitos. Olhou para Gabriel, olhou para Miguel, para os serafins, para os anjos. Olhou para Abraão, o pai da fé, Moisés, o grande profeta, Elias, o apóstolo Paulo, Pedro, Maria, mãe de Cristo, mas ninguém foi digno de conduzir a história, de nos mostrar a história, de nos mostrar os propósitos de Deus. Ninguém foi digno no céu. Mas João continuou a sua procura, e ele olha para a terra, olhou para os reis, olhou para os políticos, para os pastores, para os padres, olhou para o Papa, para os presbíteros, para os diáconos, para líderes, presidentes, ONGs. Não achou ninguém digno de conduzir a história, de nos revelar o propósito de Deus na história. Aí João foi mais ao nível inferior. Ele olhou para debaixo da terra, olhou para as forças espirituais do mal, olhou para os demônios, olhou para Satanás, para os espíritos atormentados. Ninguém foi digno de conduzir a história. Meus irmãos, por muitas vezes esta é a nossa frustração. Às vezes, quando nós olhamos para o trono de Deus, o que nos resta é chorar, é nos lamentar. O que eu sou? A Bíblia diz assim, olha, no dia que você for capaz de aumentar um côvado da sua vida, aí você preocupa com o dia de amanhã. O que nós somos? Quando nós olhamos para o trono de Deus, quem nós somos? Quantas pessoas vivem no meio da igreja como se tivesse o rei na barriga, achando que é alguma coisa. O que nós somos, irmãos? Nada. Tem pessoas no meio da igreja que acham que sem ele a igreja não anda, a igreja para. Ele imagina que ele é uma peça fundamental no andamento da igreja. Meus irmãos, nós não somos donos da igreja.
Não foi homem que João viu sentado no trono. João viu o Senhor. A igreja é governada por Deus. Deus apenas usa como servos pessoas para que os seus propósitos sejam cumpridos na história da igreja. Guarde isso no seu coração. A igreja sem você, ela anda. Não se iluda. Porque ela não te pertence. Ela não é sua. Não são os presbíteros que governam a igreja, ou os diáconos, ou os presidentes das sociedades. É o Senhor que está no trono. Aí o Senhor age com a sua mão poderosa, apesar de nós, no nosso coração, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Às vezes nós devemos olhar mais para o trono de Deus. Às vezes a gente se acha tão importante, né? A gente se acha tão ilustre. Nos falta às vezes, meus irmãos, olhar para o trono de Deus. Porque diante do trono de Deus só nos resta chorar, nos frustrar. Senhor, o que eu sou? O que eu posso fazer? Nada. Meus irmãos, mas diante dessa frustração, diante deste choro, existe uma bendita esperança. E João nos revela qual é. Vamos acompanhar do versículo 5 ao versículo 10. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, não precisamos mais chorar. O tempo da frustração, do choro, passou. O Cordeiro venceu. Ele abriu o livro, nos revelou os propósitos de Deus. Existe alguém que foi digno de conduzir a história. Quem é essa pessoa? Cristo. O Cordeiro que foi morto, não está morto, foi morto, está vivo, reinando. O Cordeiro que morreu pela igreja. Esta igreja aqui está nas mãos deste, que foi digno de conduzir a história escrita por Deus. Agora Jesus, meus irmãos, é o leão da tribo de Judá. É aquele que tem autoridade plena sobre tudo e todos. Este cordeiro é diferente, é misterioso. A figura deste cordeiro é diferente dos cordeiros que conhecemos. É cheio de olhos, porque ele é onisciente. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe o que passa na sua família. Ele é o Senhor da história. Quantas vezes perdemos o sono, irmãos, por acharmos que Deus não está olhando o que nós passamos. O cordeiro tem 7 olhos. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Você está preocupado com o futuro político do seu país? Deus é onisciente. Não se esqueça disso. Contra as previsões, o ano de 2016 é o pior ano do Brasil. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas.
Mas esse cordeiro também tem 7 chifres, o texto nos diz. Ele é onipotente. Ele tem poder, todo o poder, de reverter dias maus em bons dias, de reverter o choro em alegria. É assim que Deus é. Ele é onipotente. Ele pode mudar da noite para o dia a história de um país. Você crê nisso? Deus é onipotente. Ele tem os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. Ele é onipresente. Está em todo lugar. No Palácio do Planalto Ele está. No Oriente Médio Ele está. Não vendo no que vai dar, irmãos. Governando. Decidindo e decretando todas as coisas. É este Cristo que conduz a história dessa igreja. Aquele que é Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Atributos incomunicáveis de Deus. Só Deus possui essas características. Então, Jesus é Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos orar como igreja. Nos colocando a nossa vida, a vida das pessoas que serão alcançadas pela missão desta igreja. Observe o versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Antes de evangelizarmos, antes de cumprirmos a nossa missão como igreja, precisamos orar. Precisamos nos depender de Deus. Oração, irmãos. Mas não só orar. Precisamos também colocar a mão no arado. É muito fácil ser espiritual orando, né? Mas somos mais espirituais ainda, praticando, vivendo, indo. É assim que nós somos espirituais. Não é subindo em monte, não. Não é participando de novena evangélica, não. Corrente de oração. Não é isso que te torna espiritual, não. É o conhecimento da palavra, que muda a sua prática, que muda o seu agir. Mas precisamos também evangelizar, orar e evangelizar, de forma fervorosa. O texto diz que Cristo morreu, não morreu em vão, Ele morreu por milhares. Só que esses milhares estão surdos. Eles precisam ouvir a voz do pastor. Só assim eles compreenderão os propósitos de Deus na vida dele, na história. A igreja precisa anunciar a palavra de Cristo, para que essas ovelhas ouçam a voz do seu pastor e venham de todos os lugares. O versículo 9 nos mostra isso. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Muitos, milhares foram salvos. E você, como igreja de Cristo, precisa ir. É muito triste quando a igreja do presente vive apenas relembrando de um passado glorioso que ficou no passado. Precisamos olhar para frente, irmãos. Precisamos alcançar, evangelizar, pregar a palavra. Precisamos assumir a nossa função de sacerdotes. Não é isso que o versículo 10 fala? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A igreja, que é eu e você, está sob a autoridade de Cristo. Cristo nos fez suas autoridades. E eu e você somos sacerdotes na terra. É muito triste quando as pessoas acham que só a pregação do pastor é que vai surtir efeito no coração de alguém. Só a oração do pastor. Pastor, a gente estava pensando em marcar um culto de evangelização, um vizinho meu que é assim, assado, então a gente queria convidar. Que bom que o pastor conheça, mas
Tomara que não seja por causa deste motivo. Você é uma autoridade espiritual. Você foi feito reino e sacerdote. Somos Cristo na terra, irmãos. Somos autoridades de Cristo. Somos embaixadores. Quem é o embaixador? Aquele que fala por uma pátria, por uma nação inteira. Você é Cristo onde quer que você esteja. Você é autoridade. A sua oração tem eficácia. A sua pregação, porque não é feito em seu nome, é feito em nome de Cristo. Como a oração do pastor, como a oração do missionário, a oração de quem quer que seja, é feita em nome de Cristo. Mas nós é que somos a boca de Deus na terra. Nós que fomos chamados a proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou. Essa é a função da igreja. Por isso, meus irmãos, que nós nunca iremos falir. Empresa fale, não fale? Principalmente quando tem uns apertos financeiros, né? Assim, para fugir de algum compromisso, aí decreta falência. A igreja jamais vai falir. Se ela falir, talvez ela deixou de cumprir a sua missão. Se essas portas um dia fecharem, é porque nós falhamos. Nós deixamos de ser reinos de sacerdotes. Há uma responsabilidade da nossa parte. A igreja só falha, uma igreja só entra em decadência quando ela para de anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo. Aí sim, você pode contar os dias. Pela graça de Deus, esta igreja, há 97 anos, tem escrito uma história de sucesso. Esta igreja em Barra do Piraí tem sido bem sucedida, não aos olhos dos homens, aos olhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tem 97 anos que esta igreja tem anunciado a salvação por meio de Cristo Jesus. Esta igreja tem cumprido o propósito de Deus sobre nós na terra. As pessoas acham que a pregação ou a evangelização só surtiu efeito se alguém se salvou. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela corta de todos os lados. Quando pregamos o evangelho, levamos a salvação ou a condenação. O propósito se cumpriu. Como que não cumpriu? Ou a palavra salva, ou a palavra condena. Ou traz salvação, ou traz juízo. Mas ela cumpre o seu propósito. Brasília, aos olhos dos homens, foi um sucesso. A igreja, independente do que ela esteja passando, independente da sua liderança, independente de quem esteja aqui, ela sempre será bem-sucedida. Não deixe ninguém falar que a sua igreja parou no tempo. Talvez seja consequência por pregar o Evangelho de Cristo. Lembra aquela pregação dura que Jesus fez? Que era necessário morrer se fosse possível, deixar isso, deixar aquilo. O que aconteceu com as pessoas? Abraçaram Cristo, Senhor, estamos com o Senhor. Não, foi cada um seguindo um rumo. Ninguém suportou. Aí Jesus olha para os seus discípulos, fiquem à vontade. Querem ir também? A condição é essa. Esta igreja sempre vai cumprir o evangelho, o propósito de Deus, da igreja na terra. Enquanto estivermos aqui, irmãos, pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, quando perguntarem assim para você, e a sua igreja? Com especulações humanas. Como é que anda? Está cheia? Né? E a arrecadação, está boa? Você responde assim, olha, esta igreja, responda com toda a humildade. Esta igreja tem cumprido sim o seu papel. Sabe o que nós estamos fazendo? Levando a salvação para os que creem e condenação para aqueles que não creem.
E temos há 97 anos proclamado em grande voz. Vamos ler juntos o versículo 12? Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós entendemos que o Senhor tem nos usado para a Tua glória, apesar de nós. Ó Deus, e queremos trazer ao nosso coração que a Tua igreja não é uma instituição humana. Ó Deus, que o Senhor tire do nosso coração, às vezes que olharmos para a igreja do Senhor, tão preciosa, com especulações humanas, mas que os nossos olhos estejam no Senhor, no governo do Senhor, e que possamos, ó Deus, olhar sempre para o Teu trono, e lembrarmos de quem é o governo, é do Senhor, para que possamos nos frustrar e chorar diante da Tua grandeza, porque nós não temos condições. Que seja a nossa oração, a oração de Salomão. Senhor, nós não sabemos o que fazer. Que o Senhor nos dê sabedoria, a sabedoria que está em Cristo, a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Que esta igreja, Deus, possa ser abençoada pelo Senhor a cada dia. Os membros desta igreja, o conselho desta igreja, os líderes, sejam, ó Pai, alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E é no nome de Cristo que nós oramos a Ti. Amém, ó Deus.